E aí eu vou explicar um pouco mais assim, um pouco mais a estrutura básica de um planejamento, né? Então, quais são os pilares que um planejador vai ter que pesquisar para conseguir montar o teu planejamento, que depois vai servir de base para o trabalho de todas as outras áreas. Mas como o Matheus bem falou, o primeiro pilar é o pilar da concorrência, né, e do próprio trabalho da marca em questão. Então, plataformas como o arquivo da propaganda, né, são fundamentais. Né? Pô, não tem o arquivo da propaganda, vai para o YouTube, então tentar vasculhar ali o que você consegue achar. Mas aí com o arquivo da propaganda ele tem tudo muito bem estruturado. Então você coloca lá o nome da marca, vem todas as comunicações por ano, tudo certinho. Então você consegue olhar ali a lista de concorrentes e entender como que é a comunicação dos concorrentes. Então você precisa entender, né, como que os concorrentes estão se posicionando, né, e como que eu quero me posicionar diante dos concorrentes. Então, eu vou lá, faço a pesquisa, estudo, trago elementos. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar do mercado em si, né? Como é que está o mercado macro, né? Como é que está a macroeconomia desse segmento, né? Está no momento de alta, está no momento de baixa, porque tudo isso influi, né? Na hora do movimento de consumo. Então, o planejamento ele vai olhar o mercado como um todo, né? O terceiro pilar é a marca em si, né? Então ele vai estudar a marca em questão, vai consumir tudo a respeito daquela própria marca, site, redes sociais, propaganda que essa marca fez, notícias dessa marca, enfim, vai dissecar essa marca para entender como que ela se posiciona hoje, né? Então definir, ter clareza, a gente ter clareza de como que ela está posicionada. E por último, né, e talvez o mais importante de todos, é o pilar do consumidor, né, que a gente falou no começo lá, fazer pesquisa, por aí vai, que a gente comentou da pesquisa de campo, né? Hoje tem inúmeras ferramentas para a gente conseguir descobrir o que o consumidor quer, como ele pensa, né? Então tem desde pesquisa de campo, pesquisa online, pesquisa qualitativa, que você coloca a galera numa sala, né, e discute com ela. Então tem mil possibilidades de descobrir, ou mesmo, por exemplo, ferramentas como o Stiling, onde a gente roda, é uma plataforma que faz um rastreamento das redes sociais para a gente descobrir o que as pessoas estão falando sobre determinado assunto, né? Então coloco lá, assunto é a marca A, e aí ele me traz tudo que está sendo dito da marca A, então eu consigo ter ali também um termômetro interessante das redes sociais. Então eu junto esses quatro pilares, né, como eu falei, então concorrentes, mercado, a marca e o consumidor. E eu tento encontrar dentro desses quatro pilares uma intersecção, né? Como é que esses quatro pilares juntos eles conseguem trazer para a gente um caminho, né? Qual caminho eu devo seguir diante disso aqui, tudo que eu descobri? Qual que é o caminho? Qual que é o posicionamento que a marca tem que seguir, né? Qual que é o tom de voz? Eventualmente, quais são os canais de mídias preferenciais? Às vezes o planejamento até faz esse tipo de trabalho também, já de pré-orientar uma mídia, né? Ou pelo menos dizer, acho que essas mídias não deveriam ser usadas por alguma razão, né? Ele dá algum insight para a mídia também, a partir dessas descobertas todas, né? Então, o bom planejamento faz isso, né? O bom planejamento, ele ajuda todas as áreas. Ou seja, no briefing diz que a marca quer sair do ponto A e chegar no ponto B, mas é o planejamento que vai entender o contexto para traçar esse caminho, né? Basicamente isso, usando as ferramentas para rede social, como você comentou, Stiling, e aí tantas outras, né? Sprinkler, Buzz Monitor e por aí vai. Identifica também padrões ali de consumo de informação, né? Que o mídia, como eu comentei no outro vídeo, ele entende esse comportamento do consumidor frente aos formatos, aos canais e tudo mais, mas o planejamento ele também consegue identificar esse comportamento do consumidor e falar, acho que ali não, viu? É só uma dica que eu te dou, né? Da pesquisa que eu fiz aqui, dos dados que eu coletei, acho que ali não, então não vá por ali, vamos por ali e deixa todo mundo alinhado. O planejamento é quem deixa todo mundo na mesma página para justamente chegar no ponto B, todo mundo junto, alinhado, e o cliente fica feliz com isso, né?
Exatamente, é bem por aí. Muitas vezes, como você disse, né, o briefing tem lá, o cliente tá no momento A, ele quer chegar no momento B, e o planejamento ele ajuda a estruturar esse túnel, né? O túnel para ligar o lado A e o lado B. Muitas vezes o briefing ele não tem o lado, ele não tem aonde o cliente quer chegar. O cliente às vezes nem sabe direito. Então o planejamento também ajuda o cliente a descobrir aonde ele tem que chegar. Então o planejamento ele tem uma função muito importante, muito estratégica. Né? Muitas Como vezes o se ele briefing. identificasse alguma brecha no mercado e falar, olha, a gente está vendo que todas as marcas estão agindo por aqui, para a gente não virar mais do mesmo, identificamos uma oportunidade aqui. E aí vai todo mundo Exatamente. atacar aquele ponto. Exatamente. Então, muitas vezes o cliente não sabe, né, onde ele quer chegar. A grande maioria das vezes ele não sabe. Ele tem lá uma verba, ele tem uma questão, ele quer vender, né, no final da história ele quer vender, ou ele quer aparecer, ele quer ser conhecido, mas ele não faz a menor ideia, né, de como é que ele faz para chegar até lá. É, e, e aí o planejamento tem essa missão mesmo. Né?